Muito bom dia, comunidade da Vila, sejam muito bem-vindos. Você que nos visita, seja muito bem-vindo. Você que nos acompanha de casa, seja muito bem-vindo também a esse encontro. Quero te convidar para uma palavra de oração, de gratidão, adoração e súplicas ao nosso Deus, Deus que se faz presente aqui no nosso meio. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Senhor, por mais esse encontro. Muito obrigado por esse tempo de descanso, esse tempo a partir do qual nós queremos olhar para as nossas próprias vidas, olhar para os teus feitos, para aquilo que o Senhor tem feito em nós, por nós e através de nós, Senhor. Que nesse tempo aqui sejamos inspirados por Ti, pela vida de quem sentou do nosso lado nesse tempo de comunhão, e que saiamos daqui, Senhor, cheios da Tua presença, para viver a vida que o Senhor propõe para a gente, para caminharmos no ritmo que o Senhor propõe para a gente caminhar. Por favor, por Tua misericórdia e graça, fala com a gente hoje, em cada momento, nos cânticos, nos avisos, no tempo de café, no momento de reflexão. Que a Tua voz ecoe trazendo ordem ao nosso caos, consolando o nosso coração, renovando em nós as forças e a esperança. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Leio com vocês um trechinho do Salmo 92, versículos 1 e 2, que diz: como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao Teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã o Teu amor leal e de noite a Tua fidelidade. Amém. Eu sou grato. Vamos ficar de pé? Por tudo que tenho, o tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção.
montes correm para o mar, teus rios de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre, Senhor. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Dos montes correm para o mar, teus rios de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre, Senhor. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Meu coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecerá-te, ele se encherá com a tua alegria. Meu coração exulta, com alegria eu canto. Se o mundo conhecerá-te, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre, Senhor. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre, Senhor. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Amém. Esse próximo cântico que a gente vai cantar aqui, durante essa semana eu mandei para o Fabiano mais ou menos a ideia do que a gente ia conversar hoje aqui no nosso momento de reflexão, o texto que a gente ia ler. E aí o Fabiano sugeriu essa música, que é uma música já muito conhecida, né? Hoje no primeiro encontro aqui eu achei que era novidade, mas eu não sei de nada, na verdade. O pessoal já conhecia e eu queria que vocês também conheçam. Mas é uma letra muito preciosa que tem tudo a ver com o que a gente vai conversar hoje aqui hoje. E ela fala sobre descansar nos braços do Deus que nos conduz, que cuida da gente, que propõe pra gente um ritmo de vida. Se você souber, cante junto com a gente. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Olha aí, todo mundo sabe. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso.
Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Amém, Senhor, obrigado, porque essa realidade que nós acabamos de cantar, ela é mais do que simplesmente um conteúdo que nós cantamos, mas ela pode ser experimentada por nós. E o que te pedimos nessa hora é a graça de experimentarmos, Senhor, descanso em Ti. Te peço por aqueles aqui que hoje chegaram aqui com os corações, Senhor, pesados, amargurados, preocupados, que o Senhor nos ensine a descansar em Ti, que o Senhor nos conduza a essa experiência de descanso em Ti. E recebe, Senhor, o nosso louvor, a nossa gratidão nesse tempo aqui, e continua falando com a gente, em nome de Jesus, amém. Fabiano, obrigado, meu irmão. Queridos, a gente pode sentar. Quero dar aqui alguns avisos muito importantes antes da gente conhecer os nossos visitantes e ter um momento de café, de troca, de conversa. Eu quero dar 2 recados muito importantes. O primeiro é totalmente destinado a quem é membro dessa comunidade. É um direito dos membros dessa comunidade, a transparência de saber como tem sido, como anda a nossa área financeira, lembrando, né, dos gastos que nós temos com esse espaço, com a manutenção desse espaço, com a locação desse espaço, os ministérios da nossa igreja, local aceleradora, enfim. A generosidade como característica cristã, ela tem sido sinal do sustento de Deus na nossa igreja. Nós louvamos a Deus por isso. Mas queremos também lembrar a você que é membro e por algum motivo não tem contribuído, da importância disso. Esse ano a gente está com 78%, é isso? Sou muito ceguinho, mas um pouco, e não consigo enxergar ali. É 78%, gente? É isso aí, 78%. A gente está aquém do que foi planejado, mas a ideia é que você saiba disso, ore por isso. Você que é membro, se não tem se lembrado, que lembre, e que assim a generosidade do nosso Deus, a provisão do nosso Deus se manifeste através do nosso movimento de serviço, também com os dízimos e ofertas. Eu gosto sempre de lembrar que, assim como é dever da liderança da igreja ser transparente e um direito da congregação saber o que acontece, essa generosidade que acompanha a comunidade da Vila, ela também é convidada a ser acompanhada por diligência. Sim. Em outras palavras, é
é um privilégio poder acompanhar o que é feito Sim. com os recursos que a gente generosamente doa. Então, a gente que contribui tem o direito de saber como a coisa está sendo administrada, mas a gente tem também um convite da parte de Deus de se interessar por como a coisa acontece. Sim. Então, na medida em que essa transparência, que não é mais do que obrigação, ela acontece, existe também um convite para que a membresia participe dessa transparência. E, claro, isso é um convite para quem é membro, se identifica com o trabalho da Comunidade da Vila, conhece o trabalho que a Comunidade da Vila faz. Você que nos visita essa manhã é convidado a conhecer apenas. Sim, verdade. Ao final, se você quiser me procurar para falar mais sobre isso, para saber mais informações, você pode procurar a mim, ao Vitor, qualquer um dos líderes, dos pastores, tá bom? Um outro aviso que não estava previsto, mas eu quero dar, antes de falar do culto do domingo que vem, é que o Marcos Botelho, nosso querido pastor, está de férias, num descanso merecido, saiu para viajar um pouquinho com a Nath, com a Mari e com o Dani, e ele está de volta em breve, tá? Para quem sentiu a falta dele hoje aqui, como eu. O próximo aviso é sobre o domingo que vem. No domingo que vem é Dia das Mães, e a gente chegou a pensar, e aí, fazemos ou não fazemos o segundo encontro, que é o referente a esse aqui que você está, e nós decidimos não fazer, priorizando o tempo em família, priorizando um conforto maior para os encontros que acontecem no próximo domingo, por conta da celebração do Dia das Mães. Então, no domingo que vem, você não vem nesse encontro, você vem no das 9h30, tá bom? Vamos estar todos juntos aqui às 9h30. Vamos ter um problema aqui, né, Gustavo? Talvez de não caber todo mundo, mas aí você chega um pouquinho antes e vai ser um tempo muito gostoso, com todo mundo junto. O pessoal do encontro, que não é o que você frequenta, você vai poder rever no domingo que vem, porque nós estaremos todos juntos aqui às 9h30, tá? Agora eu queria saber, como de costume, e é sempre muito importante para a gente isso, quem é que nos visita hoje aqui? Porque a gente quer dar um chocolate a quem nos visita pela primeira vez. Tem gente visitando pela primeira vez hoje aqui, não tem? Presencialmente? Vocês vão ganhar um chocolate, e é só isso, não vai haver nenhum constrangimento além disso. E você está recebendo também um marca-página aí, com um QR Code, onde você pode ter mais informações a respeito desta comunidade, dessa igreja. Se você está nos visitando e já faz parte de uma igreja, de uma comunidade cristã, leva o nosso abraço para o seu pastor e para as pessoas com quem você tem caminhado. Se você não faz parte de uma igreja, de uma comunidade cristã, está em São Paulo e procura um lugar para caminhar, para pensar mais sobre a sua espiritualidade, a gente torce para que você tenha encontrado aqui na comunidade da Vila esse lugar, tá bom? Ficou alguém sem bombom? Alguém que está visitando pela primeira vez? Acho que não, né? Se tiver ficado, pode vir falar comigo ao final, que eu vejo isso para você. Agora a gente vai ter um momento que para nós é tão importante quanto todos os outros, que é a continuação do nosso louvor, da nossa adoração, que é um tempo onde a gente toma um cafezinho delicioso, preparado. Tem uma banca aqui, outra ali, lá em cima eu acho que também tem. E agora em 7 minutos a gente tem o privilégio de poder conhecer quem está do nosso lado, conversar um pouco, se for o caso até orar por alguém que peça oração. E dentro de 7 minutos a gente está de volta com mais um cântico e o nosso momento de reflexão. Deus abençoe.
convidar a fazer essa oração junto comigo. Todo dia seja o meu viver para te honrar, minhas atitudes todas para te louvar. O caminho que Jesus aponta, assim por ele vou seguir, revelar o teu amor por onde eu for. Todo dia seja o meu viver para te honrar, de tudo que tenho recebido vou compartilhar, dedicar os meus talentos, minha vida para abençoar, revelar o teu amor por onde eu for. Ouve a nossa oração, Senhor, e recebe glória e louvor. Sonda o nosso coração, guia-nos por teu amor. Ouve a nossa oração, Senhor, e recebe glória e louvor. Sonda o nosso coração, guia-nos por teu amor. Pai, obrigado por essa manhã que a gente pode se encontrar aqui, estar junto para estar ouvindo um pouquinho da Tua palavra, cantar algumas canções juntos. Obrigado porque a gente tem certeza que o Senhor nessa manhã vai trabalhar no nosso coração aqui, já vem trabalhando através das músicas, do tempo que a gente está junto. E a gente pede isso, Pai, que de maneira nenhuma a gente saia daqui da maneira que a gente está entrando, Pai. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Fabiano, muito obrigado. Você sabe que hoje no primeiro culto a gente tinha mais gente de Minas aqui, né? E é muito engraçado, né? O mineiro orando, né? Obrigado que a gente pode estar aqui para ouvir um pouquinho da tua palavra, né? É bem característico, né? Os mineiros. Eu quero chamar aqui para o momento aqui da nossa reflexão meu querido amigo Vitor, minha querida amiga Alessandra, que hoje a gente tem o privilégio de ter aqui com a gente na terceira cadeira. Para você que nos visita, as nossas reflexões, elas são feitas em grupo. É o nosso conjunto de reflexão. Na música é mais enxuto e na pregação tem um grupo. Aqui na Vila é sempre ao contrário, né, as coisas. Alê, é uma alegria ter você hoje aqui. E como a gente costuma fazer, eu queria que você falasse para a gente um pouquinho de você, para quem não te conhece, aquele um minutinho para a gente saber um pouquinho mais quem é você e como você veio parar aqui e por que a comunidade da Vila. Bom dia a todos. Sou Alessandra, sou lá de Campinas, nasci lá. Aproveitei o primeiro culto para falar também, que eu sou botafoguense. A gente aproveita para falar isso quando a gente está lá na liderança. Sou formada em letras, mestre em teologia filosófica. Trabalho há 11 anos no Mackenzie, no sistema de livros, né, educacionais, de escolares. Hoje mais na parte de planejamento estratégico e escritório de projetos editoriais. Sou casada com o Rafael, tenho meu filhinho João. E como eu cheguei na Vila, né? Eu tenho um amigo de infância que vinha aqui, o Tiago Campos. Ele falava muito bem daqui. Cresci na igreja presbiteriana. Mas o porquê da Vila foi... a gente passou por algumas outras igrejas, né? Eu e o Rafa, a gente orava quando a gente estava noivo, em 2017. Por quem seriam os nossos amigos? A gente cresceu na mesma cidade, sempre os mesmos amigos, a nossa família lá, e a gente não sabia quem ia ser aqueles nossos amigos de caminhada mesmo. E aí a gente chegou, a gente começou a ir no PG, depois de uns 4 meses. E aí a gente... depois de uns 4 meses, porque a gente, sempre que chegava, a gente só conhecia pessoas que, na verdade, estavam chegando. Demorou um pouco. E aí a gente conheceu quem hoje é a nossa família aqui. Alguns estão aqui, nossos irmãos em Cristo. E só a nossa família mesmo aqui hoje, que a gente mora longe da família. A gente está no Conta Comigo e na turminha da Vila. E é bom ter encontrado a família estendida em Cristo aqui.
Muito bom, Lê. Muito bom ter você com a gente. Bom, nós estamos em meio a uma série chamada Ninguém Manda em Mim, os 10 Mandamentos na ótica de Jesus. E eu lembro que quando a gente começou a pensar sobre essa série, essa ideia dos 10 mandamentos, né, o título 10 mandamentos, o nome 10 mandamentos, eu acho problemático, assim. Pensar em 10 mandamentos já me dá uma certa preguiça, assim. Porque eu acho que quando a gente olha à distância, a grosso modo, para os 10 mandamentos, eu acho que para muita gente a sensação vai ser essa: poxa, mas mais 10? Eu já tenho a minha esposa mandando em mim, o meu professor, o meu patrão, o meu pai, a minha mãe e tal. E aí, na hora que eu vou me voltar para a Bíblia, para a espiritualidade, 10, toma aí, 10 mandamentos aí, Kleber, para você seguir agora à risca. E daí o título, Ninguém Manda em Mim, porque às vezes essa é a nossa sensação desde pequeno. Eu não quero mais. Quer dizer assim, né? Ninguém manda em mim, aspas, né? Manda em mim um monte de gente, mas eu não quero mais gente mandando em mim. Mas essa série, a partir dela, na verdade, a gente quer olhar de uma maneira diferente, a ótica de Jesus, para os 10 mandamentos. E Jesus que revela Deus como Ele realmente é. Jesus que nos livra de uma visão, de uma percepção deturpada sobre Deus. Muitas vezes, a nossa percepção de Deus é de que Deus é um Deus mandão. Você tem dúvida disso? De que talvez não você, mas pessoas que você conhece, com as quais você convive no seu trabalho, elas têm uma visão de Deus como alguém mandão, alguém que tem um monte de coisas para a gente cumprir. Se a gente não cumprir, pior ainda. Mas, na verdade, os 10 mandamentos revelam para a gente, Jesus, sobretudo, nos ensinando sobre os 10 mandamentos, ele revela para a gente que Deus não é mandão. Eu fui até ver no dicionário, mandão. O dicionário está escrito assim: é aquele dado a mandar, que ordena com arrogância e imperativamente, mandador, aquele que é tirano, opressor, déspota. Os 10 mandamentos são diretrizes de um Deus, literalmente, que morre de amor por você e por mim. Diferente do que a gente possa perceber à primeira vista, o Deus dos 10 mandamentos é um Deus zeloso, é um Deus cuidadoso, é um Deus atento a detalhes, mas atento a detalhes para o nosso próprio bem, pensando no nosso próprio bem, na nossa liberdade. 10 mandamentos têm a ver com liberdade, com saber caminhar agora livre, não mais escravo. E tem a ver também com um relacionamento mais saudável entre a gente e com Ele. É por isso que Ele dá os 10 mandamentos. E não uma forma de ser mais alguém mandando na gente. Os 10 mandamentos são dados por Deus a quem Ele libertou da escravidão. O contexto que nós temos visto ao longo dessa série, se você não viu os outros episódios, te convido a ver, está tudo no YouTube da nossa comunidade, mas o contexto dos 10 mandamentos, lá local, é esse. Deus dá os 10 mandamentos a um povo que viveu durante séculos escravo. E esse povo então é liberto por Ele. Mas esse povo agora liberto por Ele, não sabe andar livre. Porque passou muito tempo escravo. Eu contava no primeiro encontro que essa semana eu li, por conta dessa pregação, eu me deparei com um documentário falando sobre a ciência da biologia da reinserção dos animais selvagens à liberdade. Você sabe que um animal selvagem que foi capturado ou que nasceu no cativeiro, se você pegar ele, que viveu no cativeiro, e falar, agora você está livre, vai, se vira, ele morre. Não é liberdade. Ele precisa de um processo para que ele de fato se torne livre. Os 10 mandamentos têm a ver com esse processo de Deus na minha e na sua vida, na vida do povo dele, que é um povo escravo durante séculos e que agora livre precisa
de orientação, precisa da companhia desse próprio Deus e da orientação dele para que aí sim consiga caminhar livre. Sabe aquela expressão? Deus me tirou da escravidão, mas Ele precisa agora tirar a escravidão de dentro de mim. Os 10 mandamentos são para tirar a escravidão de dentro do povo, de dentro da minha pessoa, de dentro da sua pessoa, de dentro dos nossos corações. Então eu estava pensando, cara, os 10 mandamentos são a ciência de Deus para a nossa reintrodução à vida livre. E aí até aqui a gente viu então já 3 mandamentos, hoje é o 4º. Os 3 mandamentos, vocês lembram quais são? Vocês saberiam de cor? Eu não lembro, então eu vou ler aqui. Primeiro, não tenha outro Deus, além do Deus que te libertou. Estou falando aqui com as minhas palavras, tá? O primeiro mandamento é, não tenha outro Deus, além do único Deus, o Deus que te libertou. Esse é o primeiro mandamento. E isso tem a ver com, é assim que eu vou caminhar livre agora. Não tendo outros deuses, porque isso não me trará liberdade. Ter como Deus, o Deus que me libertou, que me trará liberdade. Segundo mandamento, não criem ídolos ou façam imagens que deturpem a sua relação com Deus que te libertou. Esse é o segundo. O terceiro, que o Marcos falou na semana passada, como embaixadores desse Deus que te libertou, não banalize o nome dele por onde você for. Que ele seja apresentado por você, pela sua vida, como Deus libertador. Deus que te faz livre, que te ensina a caminhar livre. E o 4º mandamento de hoje, qual é o mandamento de hoje então? Aí eu coloquei aqui também com as minhas palavras, o mandamento de hoje é: você não é mais escravo. Portanto, eu te apresento agora uma coisa chamada descanso. Recesso da alma, Shabá. Disso depende a sua liberdade, a sua sobrevivência e a sua nova vida. Se você, por algum motivo, hoje aqui, se você pensando a respeito de você mesmo, você diz assim, eu não sei descansar. Ou, eu não consigo descansar. Ou, eu não posso descansar. De alguma maneira você ainda é escravo. Em algum ponto da sua vida, de alguma forma, você e eu ainda somos escravos. Se o descanso para nós não é algo presente nas nossas vidas. Posto isso, gente, quero ler com vocês esse mandamento, que está lá em Êxodo, capítulo 20. Êxodo, capítulo 20, do versículo 8 ao versículo 11. Êxodo, capítulo 20, do versículo 8 ao versículo 11. Está escrito assim, tem na tela aí também para quem não está lendo no próprio aplicativo. Lembra-te do dia do sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus escravos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe. Mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Amém. Que o Senhor ilumine a sua palavra em nós. Era uma vez um galo chamado Paulo, que ele tinha certeza que ele precisava levantar todo dia às 4 da manhã e cantar para que então o sol nascesse. E ele tinha certeza que o dia que ele não cantasse, o sol não nasceria. E aí seria o caos, daria tudo errado. Mas, graças a Deus, ele acordava todo dia cedo e cantava e o sol então nascia. Ele era um galo muito preocupado e ao mesmo tempo muito soberbo, muito metido, porque ele falava, poxa, o sol ouve o meu canto e nasce. Mas aí teve um dia que o galo Paulo, ele perdeu a hora, não acordou.
cedo, como ele costumava acordar. Ele acordou depois, acordou mais tarde. Quando ele acordou mais tarde, o que ele descobriu? Que o sol tinha nascido, independentemente dele cantar. E o curioso é que ele era um galo muito preocupado e muito soberbo. Então, quando ele acordou e percebeu que o sol já tinha nascido, independente dele, ele teve 2 sentimentos. Um primeiro foi de frustração, de falar, poxa, não depende de mim. Ele teve até ele pode ter tido até outros sentimentos, né, Vitor? Que depois você vai dizer, mas eu pontuei esses 2. O primeiro sentimento é, pô, não depende de mim, o sol nasceu independentemente de mim. Mas a outra sensação que ele teve foi ele tirou um peso enorme das costas. Que ele falou, meu Deus, não depende de mim. Que coisa boa. Quem sabe de vez em quando eu não acordar às 4 da manhã. E aquele galo passou a ficar mais tranquilo. Pôde deixar de tomar os remédios que ele tinha que tomar. Deixou de ir no psiquiatra com a mesma frequência que ele ia. Melhorou, as coisas melhoraram para ele, só dele perceber o seguinte, não depende tudo de mim, eu não tenho controle de todas as coisas. Achar que tudo depende de mim pode ser pesado demais, isso pode estar me conduzindo à morte. E eu botei o nome dele de Paulo, porque, na verdade, muitas vezes em muitas circunstâncias da minha vida, eu já me senti ou me sinto, às vezes, como esse galo, achando que tudo depende de mim, achando que eu preciso resolver o problema, às vezes, problemas que não são meus e não conseguindo descansar. Vocês já se sentiram assim? Eu tenho uma história do galo Alessandra. Diga, Lê, a gala Alessandra. Por uns anos na minha vida, eu estava trabalhando já aqui em São Paulo, no escritório, e aí veio a oportunidade de viajar para dar treinamento dos livros para as escolas no Brasil inteiro. E aí eu comecei a ter um ritmo de vida muito acelerado. Eu entendia Deus, eu entendia tudo aquilo, né, que Ele fez por mim, a graça, a misericórdia, mas eu achava que eu tinha que aproveitar a minha vida ao máximo. Eu já não estava morando na casa dos meus pais. E eu não perdia uma gota de minuto, assim. E aí eu comecei a colocar meu nome em tudo que é viagem, mas também nas minhas férias eu comecei, do primeiro dia eu saía do escritório, voltava para o escritório, já direto do aeroporto. Eu tinha que aproveitar a minha vida ao máximo. Também me joguei em várias coisas na igreja, né, de trabalhar e tal. E isso me levou para uma exaustão, mas também para essa prepotência de achar que aproveitar a vida, remir os dias maus, era fazer isso. Até que, num fim de ano, depois de 2 anos assim, eu pulei da pedra na água. No primeiro encontro, ela falou assim, até que um dia eu decidi pular de uma pedra. Aí ficou todo mundo, meu Deus, como assim? E ainda falei que minha amiga estava lá para... Mas foi pular de uma pedra no mar. No água. mar, Tudo bem. Era um ano que, assim, eu estava mega Dora Aventureira, me jogando de ponte na água, mergulhando em naufrágio, enfim, eu achava o máximo eu poder estar realizando vários sonhos, assim, sabe? Mas aí eu pulei e eu quebrei meu pé, eu quebrei o calcânio, que é o osso, é a pedra que a gente tem aqui embaixo, né? Então é muito difícil, mas eu consegui. E se desfez. Eu tenho uma placa 7 pinos hoje, mas depois daqueles 2 anos corridos, eu me vi na casa dos meus pais, porque eu fiquei de licença, 4 meses sem poder andar. Depois ainda fui restabelecida, mas 2 anos em fisioterapia. Deus foi muito bom, até consegui correr depois, jogar basquete, tudo. Mas, assim, na época que quebrou, meu coração estava tão duro que meus pais falavam, você tem que ser grata, podia ter sido algo pior. E realmente podia ter sido algo muito pior. E eu estava tão duro que eu falava assim, não, eu sou a Lê que faz isso. Não, estou aproveitando minha vida. Se fosse hoje, eu ia pular de novo. Eu estava assim, num grau de ego. E Deus foi me quebrando. Foi um tempo que eu comecei a escrever num blog chamado Ponto de Parada, e aí eu comecei a compartilhar aquilo que Deus foi me quebrando mesmo. E Ele foi mostrando que não era isso. E só por causa desse descanso. Eu não falei isso no primeiro, mas nos 2 primeiros anos, a sensação era que foi 6 meses. E esses 4, 5 meses na casa dos meus pais, pareceu 2 anos. Porque quando a gente para, que a gente consegue digerir as coisas. Mas o ápice mesmo de tudo isso foi quando, depois da Páscoa, eu comecei a ler aquele livro que está até ali, Surpreendido pela Esperança, da N.T. Wright. E lá no final ele fala da missão, ele vai falar da ressurreição de Cristo,
Então, assim, eu entendi a cruz, eu entendi que estava tudo pago na cruz, que Jesus já tinha feito tudo por mim. Só que quando a gente entende a ressurreição, parece que a gente entende o descanso, porque é a nova vida, é assim, a agenda não é minha, a agenda é de Deus, o ritmo é Ele que diz para mim. Não é assim, sair arregaçando a mão e falar, não, vou fazer essa vida ser muito boa, porque Deus me deu. E quando eu entendi, Deus falou assim, filha amada minha, você é minha, vem comigo, descansa. Há uma nova vida para você viver agora. E ela aponta para o que você vai experimentar um dia, todos nós vamos, que é o descanso final. Então, eu ainda estou aprendendo, eu ainda me vejo como galo na correria. Até achei irônico que vocês chamariam uma mãe para falar de descanso com filho pequeno. Mas é isso, assim. Acho que Deus quer ensinar isso para a gente. É muito bom você trazer isso, porque o Evangelho, ele é a garantia de descanso que a gente tem, né? Essa percepção futura daquilo que o Evangelho nos garante é a certeza, é a convicção de que descanso é uma coisa excelente. Acho que às vezes a gente acha que descanso é vazio. Por isso que a gente fica nessa coisa de... E não. Descanso é cheio de conteúdo. Descanso é aquilo que o Evangelho nos garante no fim. E que nos garante hoje também, em alguma medida. Agora, essa história do galo. Eu estava comentando com o Paulo, falei hoje mais cedo também, que eu sou um galo com um coração pior do que esse galo aí. E provavelmente com um cérebro menos inteligente também. Porque a hora que o sol se levanta, eu acordo, e vejo que o sol se levantou sem que eu cantasse, a minha reação é assim, Deus traidor, está usando outro galo para fazer o sol levantar, cara. E uma parte, eu acho, da nossa correria é esse anseio por ocupar um determinado espaço. É claro que, alcançado pelo Evangelho, a gente muda um pouco essa perspectiva. A gente sabe cognitivamente que Deus não precisa de mim, do meu trabalho, do meu dinheiro. As posses são todas dele, nada que eu tenho é meu, é tudo dele, né? É claro que a gente reconhece isso, mas às vezes o nosso velho homem vem ali para nos atrapalhar, a nossa velha pessoa vem ali para nos tentar, e a gente está querendo ocupar determinados espaços, conquistar determinadas coisas, porque se a gente não estiver ali, vai ter outro, ou então a gente não viveu o que a gente devia ter vivido. Então, parece para mim que eu tenho um pouco desse galo, um pouco mais duro de coração, e uma dureza de coração que faz a gente perceber a realidade de um modo muito equivocado. Mesmo depois de... O teu galo percebeu a realidade mais cedo, ele estava enganado que era ele que cantava e o sol nascia, né? O galo que eu sou, às vezes o sol nasce e eu acho que foi outro galo que cantou. Não foi Deus que fez. É isso, cara. A gente, muitas vezes, né, na vida, a gente é esse galo aí, mais tranquilo ou mais ansioso, mas muitas vezes a gente é esse galo. Essa palavra, ela vem muito a calhar, assim, sabe, para a minha vida, porque eu sou super ansioso. E é curioso porque eu não passo essa impressão. As pessoas, poxa, o Paulo é um cara zen, um cara tranquilo, né? Um cara poeta e tal. Eu sou super ansioso. Minha mãe diz que eu sou o ansioso mais calmo que ela já viu, ou vice-versa, o calmo mais ansioso que ela já viu. Sou super ansioso. Eu tenho pressão alta por causa da minha ansiedade. Então, essa palavra aqui hoje é para mim. É para mim primeiro, assim, eu preciso compreender isso e quero experimentar esse convite que Deus nos faz a partir do 4º mandamento, que é um convite ao descanso, que é esse cuidado de Deus na nossa reintrodução à vida livre. Vocês já pensaram nos 10 mandamentos como isso? Os 10 mandamentos são o cuidado de Deus para a nossa reintrodução à vida livre. Vocês não são mais escravos, vocês agora vivem livres. Mas para viver livre, vocês precisam dessas diretrizes aqui. Senão vocês não vão conseguir. Então, eu vejo Deus hoje aqui dizendo para mim e para você o seguinte: filho, o ritmo agora é outro.
Eu queria que você ouvisse Deus dizendo isso para você hoje aqui. Filho, filha, o ritmo agora é outro, você não é mais escravo. Por incrível que pareça, reaprender a ser livre não é fácil, exige um processo. E aí, para não haver dúvidas a respeito disso, o que a gente leu foi, primeira coisa que Deus fala é, vocês vão precisar lembrar do dia do sábado. O dia do sábado, eu chamei aqui no meu escrito aqui de um dia post-it. Sabe o post-it? Aquele papelzinho colorido que você cola para não esquecer alguma coisa que você não pode esquecer. No vidro lá do meu banheiro, no espelho, tem alguns post-its. E alguns muito importantes. Tem um, por exemplo, escrito assim, tomar o remédio da pressão. Aquilo ali é assim, Paulo, você não vai esquecer disso aqui. Deus diz, não esqueçam do sábado. É um post-it no espelho da vida da gente. Não esqueçam do sábado, porque vocês não são mais escravos. Vocês foram libertos. Aí segue dizendo, vocês vão trabalhar 6 dias. Isso aqui é um alerta também. Vocês vão trabalhar 6 dias. Nesses 6 dias vocês farão tudo que tem que fazer na semana. É curioso porque tem gente que pega o mandamento do descanso e torna, tipo, show, né? É isso, agora é descanso e descanso e descanso. É descanso do trabalho. É descanso no 7º dia, não é necessariamente o sábado, mas quando diz 7º dia, pressupõe o quê? Existem 6 para trás que foram trabalhados, que foram batalhados. A exemplo do nosso Criador, que trabalhou 6, e mesmo não precisando, descansou no 7º, para nos ensinar a importância, o valor disso, para marcar esse post-it aí na vida da gente. E o texto segue dizendo, no 7º dia, para não esquecer, além de lembrar do sábado, dediquem esse dia a mim, que libertei vocês. Isso vai ajudar vocês nesse processo de reintrodução à liberdade. Eu estava pensando nisso, mas dedicar um dia para ele, não são todos os dias dele? Para que dedicar um? Isso não causa, inclusive, confusão a partir da nossa religiosidade? Tem um dia que é santo, que ele santificou, e os outros não, então? Na verdade, não. Ele não santifica um dia em detrimento de outros, mas ele santifica um dia para que, a partir desse dia, a gente olhe de maneira especial para a vida como um todo. Estava pensando lá em casa, por exemplo, tem um dia, periodicamente, que eu dedico especificamente, eles a mim, aos meus filhos. Eu moro com eles, eu vivo com eles. Mas de vez em quando, Kleber, tem um dia que eu falo assim para o Gabi, o meu filho de 7 anos. Filho, hoje vamos sair nós dois, só nós dois. É um dia dedicado, um para o outro. Alguém poderia dizer, não precisa, você mora com ele, você não está sempre com ele, brincando com ele. Mas é especial, é o dia que eu olho no olho dele, é o dia que eu faço perguntas e vice-versa. É o dia que a gente se curte com Deus, na nossa relação com Deus, libertos. Ele também nos convida a isso. Um dia, você está sempre comigo, mas tem um dia em que a gente vai, aqui com perdão aqui da poesia, olhar no olho, que a gente vai se debruçar no que ele tem dito para a gente e nos ensinado, que a gente vai dar atenção, e aí a partir desse dia e da presença de Deus com a gente olha para todo o restante, e todo o restante é transformado, podem ter certeza disso. Fala, Vitor, quer falar alguma coisa? Não. Alê, quer falar alguma coisa? Fica à vontade. A ideia do descanso desses primeiros 4... Esse é o 4º mandamento. Isso. E ele fala sobre... É o último que vai falar sobre nós amarmos a Deus. Sim. E os próximos é sobre nós amarmos os próximos. Que é o que depois horizontais. Jesus fala, né? Porque vai começar a honrar o pai, não adulterarás e tal. E como isso, na verdade, é um chamado de Deus, sim, para adorá-lo, mas é assim, eu quero um tempo com você. É importante esse tempo de qualidade que eu tenho com você. Ele quer a nossa atenção, né? Ele quer esse tempo com a gente. E a gente não parar é quase que arrogância, né? Porque se Deus parou e a gente não para, é quase que assim, eu sou melhor que Deus, então, porque se ele parou para descansar do trabalho. E o texto segue dizendo assim, e isso serve para todo mundo, não é só para você. Tem vários funcionários, né? Aí hoje é o meu dia de descanso,
mas eu boto todo mundo para trabalhar para eu poder descansar. E o texto diz, isso é para você, isso é para os seus funcionários e funcionárias, filhos e filhas, seus animaizinhos. E isso é para quem é ser vivo. É para quem não é super ser. É uma dinâmica de sobrevivência e de saúde para todos nós, que esse texto nos dá, nos dizendo, lembrem do exemplo lá no início, de tudo, na criação, em 6 dias o Criador fez tudo e no 7º descansou. Ele nos convida a esse descanso necessário. Uma outra coisa que eu via essa semana, e que eu também faço essa associação com o mandamento do descanso, como uma questão de vida ou morte para a gente. Estava vendo a maior causa de morte para mergulhadores de apneia, é o cara dizer assim, só mais um pouquinho, eu estou aguentando, eu consigo ir mais um pouco. Ele esquece que você não foi feito para viver aí embaixo, você precisa voltar para respirar. E muitas vezes o cérebro começa a mentir para ele mesmo, e ele fica lá embaixo e não volta mais. No mergulho com cilindro, que é o que eu faço, você tem que despressurizar. Então, quando você está voltando, você tem que fazer uma pausa ali nos 5 metros para sair tudo aquilo de nitrogênio. Então, também precisa de pausa. Sim. Então, assim, o descanso, a pausa, a gente faz parte da obra de Deus, inclusive. A gente separa isso. Não, a obra foi em 6 dias, no 7º não tem mais nada, é só descansar. Não. Tal qual o silêncio faz parte da música, se não tiver silêncio não tem música. Tal qual, para quem corre aqui, o repouso faz parte do treino. Se você não repousa, você estoura o seu corpo. O descanso faz parte da obra. Faz parte da obra de Deus. E o convite dele é para que isso faça parte também da nossa vida, do nosso movimento, do nosso ritmo. Eu acho que isso é mais facilmente perceptível, ou talvez não seja mais facilmente perceptível, mas pelo menos a gente consegue perceber nesse aspecto de todo mundo participar do sábado, inclusive o estrangeiro. Porque isso daí é uma das coisas que chama a atenção. Até o estrangeiro que está na sua terra, seus funcionários, sua família, até o estrangeiro que está na sua terra é para descansar. E isso é um movimento de inclusão, até mesmo do estrangeiro, na espiritualidade israelita. Quando a gente transporta isso para o nosso período atual, a gente começa a entender que essa inclusão, até mesmo do estrangeiro na espiritualidade israelita, é também a inclusão dos nossos 6 dias no descanso. Vou explicar melhor. Tem um episódio de Jesus em que, durante um sábado, ele cura uma mulher encurvada, de 18 anos encurvada. Ela, possuída por um espírito maligno, ela passa 18 anos encurvada, e então, num sábado, Jesus a cura. E, ao curá-la, o chefe da sinagoga fica indignado. Fica indignado porque é trabalho no sábado. Sábado não é para trabalhar. Ele vira para a multidão e diz, vocês querem ser curados? Venham aqui nos outros dias e não no sábado. O irônico é que quando Jesus cura uma mulher que permaneceu encurvada durante 18 anos, ele está dando para aquela mulher o quê? Um sábado. Descanso. Que durante 18 anos ela não teve. Descanso que durante 18 anos ela não teve. Mais que isso, ela estava possuída por um espírito maligno. E depois de ser liberta, ela não apenas retoma a sua postura original, mas ela também passa a adorar a Deus. E o sábado ele tem esse conteúdo de adoração que ela também estava privada. Então, ao tentar fixar o tal do sábado num descanso compulsório e obrigatório religioso, o chefe da sinagoga destrói o sábado para aquela mulher que estava tendo o sábado restaurado por Jesus. A inclusão da mulher, a inclusão do estrangeiro, a gente vivencia saindo aqui hoje do culto e indo no Shopping Eldorado aqui do lado,
para comer. Porque ali vai ter um lojista, ali vai ter alguém trabalhando no fast food, se você for no fast food, ou na praça de alimentação, ou talvez o garçom e o chefe, se você for no restaurante, vai ter alguém trabalhando, que é um dos 6 dias dele, garantindo que o seu sábado aconteça. E você, quando trabalha nos seus 6 dias, seja a profissão que você tenha, o que você está garantindo é que o sábado de outra pessoa possa acontecer. Se você é, por exemplo, um contador, meu pai estava aí, eu não sei se ele ainda está, meu pai foi contador a vida inteira. Se você depende de contador e o contador não faz os 6 dias dele, não faz o trabalho dele direito, você vai para o 7º dia como? Preocupado e não descansa. Então, a inclusão do estrangeiro nessa história, na espiritualidade israelita, a inclusão da mulher encurvada nesse sábado, é a percepção de que, à medida que a gente vai e trabalha de modo missional, a gente garante o sábado do outro. E à medida em que o outro também trabalha, isso é a inclusão do teu trabalho espiritual. É isso que eu estou querendo dizer, resumindo a história. O teu trabalho, ele é espiritual. E o sábado é cheio de sentido, porque no sábado a gente celebra essa espiritualidade dos 6 dias, em que o comunitário do agir do Espírito Santo de Deus, seja na sua graça específica ou na sua graça comum, ele é celebrado e percebido pelo povo de Deus. É verdade, cara. É verdade. A gente lida o tempo todo com essa questão. Quem é que dita o seu ritmo? O ritmo da sua vida? Tem uma questão cultural aí. A nossa cultura, ela impõe que a ação, a conquista, a produtividade, o sucesso são melhores, são mais importantes do que o descanso. O descanso é perda de tempo. Eu lembro do meu filho mais novo, João, não sei quem que ensinou isso para ele. Mas ele não quer descansar de jeito nenhum. Para ele, dormir é uma hora triste, assim. Por que, pai, que tem que dormir? E ele ainda diz, as crianças são injustiçadas, porque a gente tem que ir descansar antes de vocês. Vocês podem ficar aproveitando até mais tarde. Olha como é que a gente pensa, né? O descanso é perda de tempo. Vocês podem ficar aproveitando até mais tarde. Eu não. Eu já tenho que ir dormir agora. Eu não queria ir dormir. E aí, por isso, eles acordam todo dia, 5:30 da manhã. Quase junto com o galo lá da história. Mas a nossa cultura, ela vai se apresentar da seguinte maneira para mim e para você. Opa, deixa comigo. Eu vou dizer como é que vai ser o seu ritmo. Começando por isso aqui, ó. Mais dinheiro, isso vai ser um anseio imposto pela cultura para você. Mais reconhecimento, mais sexo, mais informação, mais influência, mais posse. E aí isso vai determinando o nosso ritmo. Mas o que acontece? Esse ritmo imposto pela cultura, esse ritmo do modus operandi da vida pós-moderna, ele coloca a gente em conflito com o nosso corpo, com o nosso espírito, com o nosso coração, com a nossa família, com a nossa igreja. Dentro da igreja a gente vê de maneira tão triste esse problema. Nós aqui na comunidade da Vila recebemos pessoas vindo de outros contextos que dizem, pastor, eu tenho trauma de igreja, porque eu só fazia trabalhar, era a semana toda envolvido. Vitor, você falou uma coisa também muito interessante sobre isso na cozinha, né, da mensagem, que às vezes, sob o pretexto de, é o dia separado, né, estamos aqui para adorar e tal, mas aí a gente bota a galera para trabalhar e diz... Às vezes por causa dos nossos próprios projetos, inclusive. Né? E essa acho que também é a grande diferença de Jesus, né? O trabalho de Jesus que garante o sábado da mulher encurvada, ele é um trabalho que se origina de profundo amor por aquela pessoa que está diante dele. E então, o nosso trabalho aqui no domingo, num certo sentido, a gente encontra o sábado do outro, a gente encontra o seu sábado aqui no domingo. Mas ele só é
trabalho santo e com o nosso próprio sábado de descanso, se ele é um trabalho movido por profundo amor pelas pessoas. E assim eu não escravizo ninguém. Você organizou os 3 dias anteriores, não sei se intencionalmente, acho que foi, quando você reelaborou, recontou os 3 primeiros mandamentos. Não sei se você percebeu, mas você descreveu a coisa de maneira missional, especialmente no terceiro, quando você diz sobre levar o nome de Deus sem levá-lo em vão, né? Levar o nome de Deus sabendo quem é Deus de fato, ou seja, essa questão de levar. A gente também leva o sábado, né? Como Jesus levou aquela mulher. E o problema é que às vezes, até fazendo igreja, a gente demanda que sábados venham até nós. Esse é... O convite do Shabá, então, gente, significa não deixe que o ritmo da cultura dite. Não deixe que o seu trabalho dite qual vai ser o seu ritmo. Mas em nome de Jesus, olhe para isso com cuidado, em oração, pedindo que Ele te ensine a viver de fato, na prática, essa vida nova que pressupõe um novo ritmo. Eu quero concluir lendo com vocês um texto aqui, onde a gente vê numa situação dentre tantas que a gente poderia ler aqui, eu escolhi uma singela aqui de Jesus lidando com o sábado, Jesus e os seus discípulos. O Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 30 e 31, diz assim, olha só que interessante. Os apóstolos voltaram de sua missão e contaram a Jesus tudo o que tinham feito e ensinado. Imagina os apóstolos empolgados, coração acelerado, voltando e falando, mestre, olha o que a gente fez, a gente pregou no seu nome, a gente curou pessoas. Olha como Jesus reage. Jesus diz assim, Jesus lhes disse, vamos sozinhos até um lugar tranquilo para descansar um pouco. O descanso está na agenda de Jesus, para Ele mesmo e para mim e para você. O descanso faz parte da agenda de Jesus e a gente vê isso o tempo todo. Jesus se retirando para descansar, para que a missão então pudesse continuar, para que houvesse sustentabilidade da caminhada, da jornada. E lembrando disso aqui, de Jesus como ser humano, não como um super-herói, mas como eu e como você, eu quero agora aqui tocar uma música para a gente concluir, antes da gente orar, que nos apresenta Jesus como eu e como você. A música chama Alguém Como Eu, se eu não me engano. E é de um cara chamado Stênio Márcio. Fica a dica para depois você ouvi-la com mais calma em casa. Mas olha só. Se você souber também, você pode cantar comigo aí. Entra, mestre, descansa um pouco. Estás cansado, estás sedento e rouco. Dorme, mestre, a casa é tua. Já fechei porta e janela pra rua. Deixou-me falando só. Dormiu tão pesado, fazia dó. Como será, mestre, este sonho teu? Sonhas como homem, sonhas como Deus, sonhas com a glória que tinhas com o Pai na luz, ou sonhas com a cruz. Perdoa, mestre,
mas já é hora. Uma multidão te espera lá fora. Estás decidido, não te detenho. Vais curando até chegar ao lenho. Partiu, fica a paz em mim. Fica a sala com cheiro de jasmim. Vai verter a vida do corpo seu pra levar a culpa de alguém como eu, pra levar o sujo do meu próprio eu, levar-me puro a Deus. Vai verter a vida do corpo seu pra levar a culpa de alguém como eu, pra lavar o sujo do meu próprio eu, levar-me puro a Deus. O descanso faz parte da agenda de Jesus para nós. E eu queria concluir com isso, um problema que eu percebo na minha vida e que talvez exista na sua também. O texto diz que Jesus chama os discípulos para o descanso, depois deles voltarem empolgados com tudo que eles realizaram, talvez até uma forma de cuidado, como quem diz, muito bom, mas baixa a bola e vamos dar uma descansada. E o verbo que nos aponta que eles voltam para Jesus é o que eu queria concluir hoje, porque o Shabá, eu não tenho dúvida, é um convite para voltarmos para Jesus. Porque talvez esse seja um problema da sua vida, é meu. A gente inicia novos projetos, novos desafios na vida e a gente vai. E aí a gente vai bem e vai mais um pouco. E aí vem uma promoção e vai mais um pouco, é claro. E aí surge uma oportunidade imperdível, vai mais um pouco. E aí alguém te fala, fica mais um pouco, fica até mais tarde. Você fica mais um pouco e vai, e vai, e vai, e vai, e vai. A gente é muito bom de ir. O problema é que às vezes, igual aquele mergulhador que eu citei aqui, da apneia, a gente vai tanto que a gente não volta mais e se perde. O convite do sábado, se você não guardar mais nada, guarda isso. O convite do sábado, o mandamento, o quarto mandamento, na ótica de Jesus, é um convite que Ele próprio faz a mim e a você. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Voltem para mim, vem me contar como tem sido, vem me contar o que você fez, o que você conseguiu. Igual quando eu busco meus filhos na escola, que eu falo, me conta como foi hoje. Como foi, esse é um momento dos mais preciosos das nossas vidas. Filho, como foi hoje? Me conta. E ali existe comunhão, ali existe troca, ali existe descanso, ali existe crescimento. E o quarto mandamento é esse convite, que você ouça a voz de Jesus dizendo, volta. Você foi, e foi bom que foi, mas volte agora, vamos ter um tempo, vamos descansar, vamos respirar, para que você possa de novo voltar para lá, sair daqui para os desafios e para o que Deus nos chama a fazer no mundo, levar o nome dEle como Deus que nos libertou. Jesus não morreu, assim eu concluo, Jesus não morreu e ressuscitou por mim e por você para nos fazer seres alados, superpoderosos. Ele morreu por mim e por você e ressuscitou para nos fazer seres como Ele, que descansam, que tem na sua nova vida, vida de liberdade, o ritmo do Criador, o ritmo que o Criador propõe desde o começo, desde a criação.
Vamos orar? Você ora junto comigo pedindo que o Senhor nos capacite e nos dê o desejo no coração de mudar o ritmo, de termos como quem dita o ritmo das nossas vidas, não a cultura, não o sistema, não as demandas e anseios superficiais do nosso coração, mas que quem dita o ritmo das nossas vidas seja o próprio Criador que se revela em Cristo Jesus como um ser humano que descansa, que convida os seus discípulos, seus apóstolos, convida a mim e a você ao descanso também. Vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelos Teus mandamentos, que não devem ser encarados, percebidos, experimentados por nós como peso, mas são a Tua ciência de reinserção à vida livre do Teu povo, Senhor. Muito obrigado pelo Teu zelo, pelo Teu cuidado para com a gente. E muito obrigado pelo quarto mandamento como um convite de Jesus para nós ao descanso. Convite a uma dança onde a gente não pisa um no pé do outro, mas a gente acerta o passo com o Criador, no ritmo do Criador, Senhor. Nos ensina a viver a vida assim, nos livra, de fato, na prática, da escravidão, da submissão a ritmos tão prejudiciais para nós, para os nossos corpos, para os nossos espíritos, para as nossas relações, nossos filhos que sofrem tanto com a nossa submissão ao ritmo insano da vida. Senhor, tem misericórdia das nossas vidas e nos ajuda, por Teu poder, por Tua presença em nós, a fazer com que isso seja transformado, Senhor. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em Teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em Teus braços é o meu descanso, em Teus braços é o meu descanso, em Teus braços é o meu descanso, em Teus braços é o meu descanso. Queridos, que o amor de Deus, a graça de Jesus, o descanso que Ele promete, que Ele oferece, que Ele cumpre, que Ele é o nosso descanso. E a condução do Espírito Santo, o direcionamento, a sabedoria que o Espírito Santo pode nos dar para que saibamos discernir os momentos em que a gente deve dizer: parou, chega, por aqui eu paro. Segunda-feira tem mais, depois eu começo mais, mas aqui eu vou parar. O Espírito Santo nos iluminando, nos dando essa direção ao longo dessa semana, que você possa perceber isso. Que seja assim sobre a minha vida, sobre a sua vida, para que nós vivamos no ritmo que o Criador nos propõe. Amém? Que Deus te abençoe, uma boa semana. A gente se encontra nos grupos pequenos e no domingo que vem aqui, no primeiro encontro, o encontro das 9h30 apenas. Deus abençoe.